ao ponto de nós estarmos contemplando as lutas desse mundo, mas vendo que o Senhor tem nos sustentado e tem nos conduzido pelo caminho seguro, tem nos guiado pelas veredas da sua justiça. Louva a Deus gloriosamente. Irmãos, abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, aonde nós estamos fazendo a nossa exposição bíblica dentro desse glorioso livro. Atos, capítulo de número 17. Hoje temos, graças a Deus, mais um tempo, uns 15 minutos a mais, para poder estar explorando o conteúdo desse capítulo. O capítulo de número 17, irmãos, ele ainda assim faz sequência da segunda viagem do apóstolo Paulo. Lembrando que no capítulo de número 16 ele emprenha uma nova viagem. Ele já tinha feito a sua primeira, foram no capítulo 15, fizeram a assembleia em Jerusalém. Ele saiu da assembleia de Jerusalém com o dito na sua mão, junto com Silas e junto com Judas, e foram até as outras cidades lembrando as suas cartas. Quando Paulo e Barnabé, junto com Silas e Judas, voltam, eles continuam dentro da cidade, fazendo a obra, pregando, ensinando, até que o Espírito Santo impulsiona novamente Paulo para iniciar a sua segunda viagem missionária. Quando ele vai lá, conversa com Barnabé, vamos fazer essa segunda viagem. Barnabé topa, e só que Barnabé ele pede para que João Marcos ia junto com ele. Aí nós vamos lembrar que Paulo não quis que Marcos fosse com eles, aonde aconteceu uma briga muito séria entre Paulo e Barnabé, ao ponto de os dois se separarem, aonde Barnabé foi com Marcos para o lado, e Paulo pegou Silas e foi para outro lado. Eles saem de Antioquia, vão para Troade, vão para Macedônia. Quando eles chegam em Filipos, eles têm um encontro com aquela moça que adivinhava. Paulo é espancado, sai foragido. Depois ele volta de novo junto com Silas. Eles começam a fazer um outro alvoroço dentro da cidade. Eles são presos, levados para a cadeia, e lá perto da meia-noite, como nós aprendemos na semana passada, veio um grande terremoto que era para libertar Paulo. Porém, Paulo não saiu correndo, Paulo ficou lá, e o carcereiro não foi morto por suas próprias mãos, porque Paulo gritou para ele não fazer tal. Então o carcereiro se arrepende, pergunta para Paulo o que tinha que ser feito. Paulo ensina para ele que era necessário arrepender do seu pecado e confessar Cristo como Salvador. O carcereiro faz isso, e juntamente com ele, na mesma noite, ele e sua família foram batizados, e eles seguiram então na fé em Cristo Jesus. Chegou no outro dia de manhã, os magistrados enviam os soldados para a prisão onde Paulo e Silas estavam, falando que eles podiam ir de livre e boa fama. Paulo não tinha usado a carteirada da sua cidadania romana quando foi preso, mas ele usa agora. Ele fala: pera lá, vocês nos açoitaram publicamente, nos escorraçaram, nos humilharam diante de todos, e agora vocês querem que simplesmente a gente vá embora? Não, eu sou cidadão romano. Se vocês querem me libertar, mande para que os maiorais da cidade venham me libertar. E assim os soldados saíram, e isso nós já estamos no finalzinho do capítulo número 16. Os magistrados foram até lá, chegaram, pediram desculpa para Paulo, pediram desculpa para Silas. Então eles foram liberados, e Paulo e Silas continuaram a sua viagem. Quando nós chegamos no capítulo de número 17, olha só o que diz o verso 1: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram em Tessalônica, aonde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com ele, e por 3 sábados disputou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando que convia que Cristo padecesse, ressuscitasse dos mortos
que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então nós vamos ver que Paulo, como era de costume, ele chega na cidade. Quem esteve aqui sexta-feira passada na escola dominical vai saber o porquê lá em Tessalônica já tinha uma sinagoga judaica. Para eu explicar aqui para vocês entenderem bem certinho, eu teria que comer praticamente quase uma meia hora aí, mas eu não vou fazer isso. Quem sabe numa próxima oportunidade, se você começar a vir na escola dominical, participar mais dentro dessas questões de estudo dentro da igreja, você vai pegar muito mais fácil isso. Porém, quando os israelitas foram levados cativeiro para a Babilônia, eles ficaram presos na Babilônia por 70 anos. E dentro do cativeiro babilônico, passou 70 anos e eles cresceram dentro do cativeiro babilônico, eles aprenderam lá dentro, criaram família. E quando chegou no finalzinho dos 70 anos, praticamente passou dos 70, já era 72 anos já que eles estavam presos, Jeremias foi ler o profeta, Daniel foi ler o profeta Jeremias, e descobriu que o tempo em que Deus tinha determinado que o povo de Israel tinha que ficar cativo, já tinha se inspirado. Nisso Daniel começou a clamar a Deus por libertação do povo das mãos dos babilônicos. Nesse sentido, quando ele estava orando, a história vai falar que os persas invadiram Babilônia e tomaram o poder da Babilônia. Então o Império Babilônico foi desconstituído e se iniciou o Império Persa. Quando o Império Persa começa a dominar, ele dá liberdade para os judeus voltarem de novo para Jerusalém. Só que a grande maioria dos judeus não voltaram. Então, no ano que eles foram libertos do cativeiro babilônico, se deu a primeira diáspora dos judeus. O que é uma diáspora? Diáspora é uma palavra que dá o sentido daqueles que se espalharam, daqueles que saíram para todos os cantos da terra. Por isso que quando os apóstolos Paulo, Mateus, Pedro, eles chegavam em qualquer cidade da Ásia Menor ou até mesmo da Europa, já tinha um judeu. Por quê? Porque desde o cativeiro da Babilônia, há 600 anos antes, já tinha judeus que tinham saído para todo o mundo, anunciando a ideia de um único Deus. Lembrando que a crença em um único Deus era uma coisa incabível. Em todas as nações existia um politeísmo, que era a adoração em vários deuses. Por isso que você vai ver o povo babilônico adorando diversos deuses, tal Baal, Áxera e tantos outros, os deuses cananeus, os deuses persas, todos eles tinham muitos deuses. Só que o povo de Judá, o povo israelita, eles se diferenciavam porque eles tinham a crença em um único Deus. E esse Deus, ele não precisava ser visto. É isso que nós lemos aqui, Paulo falando para os atenienses. Deus, esse único Deus que ele serviu, não precisava ser visto. Isso daí causava-se muita estranheza naqueles que conviviam com os judeus. Então, nós entendemos agora que quando Paulo ele chega em Tessalonicenses, na cidade de Tessália, lá tinha já uma sinagoga judaica. E Paulo, ele não sai falando para todo mundo primeiro. Ele faz o quê? Vai diretamente para os seus. Paulo, ele não sai com uma caixinha de microfone, gritando para os cantos da cidade de Tessália. Pelo contrário, ele vai para a sua igreja. Ele chega lá na sinagoga, porque para quem não sabe, sinagoga significa literalmente congregação. Tá? É uma casa onde não havia mais um templo central, então eles criavam congregações para poder aprender e orar. Paulo chega naquela sinagoga e por 3 sábados, Paulo vai disputar contra os judeus. E o que Paulo vai falar para os judeus? Vamos lá para a mensagem cansativa de todos os apóstolos? Qual é a mensagem cansativa de todos os apóstolos? Jesus cumpriu as profecias, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus é o Messias e Jesus breve voltará. Esse é o ponto central de todo Atos dos Apóstolos. Nós, como eu tenho sempre falado, temos mudado essa vertente de
temos pregado aquilo que o povo quer escutar. Nós estamos pregando aquilo que traz afago no coração do homem. Nós estamos pregando aquilo que supostamente te impulsiona a continuar vivendo em uma farsa dentro dessa terra. A maioria dos pregadores tem medo de falar para que a igreja se arrependa e pare de pecar. A maioria dos pregadores estão com medo de falar: para de pecar, para de fazer essas práticas mundanas, foge desse mundo corruptível, com medo de perder crente. Mas até agora, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, me mostra quantos crentes verdadeiros foram embora da presença de Deus. Nenhum foi embora. Isso é tão verdade que ao ponto que nós vamos ver ainda que eles se entregavam à morte por não negar a Cristo Jesus, e ouvindo palavra dura, ouvindo palavra de arrependimento, ouvindo palavra de policiamento. Mas quer me parecer que a igreja, quanto mais é amassageada, mais ela cresce. Mas será que cresce mesmo? Gordura não é sinal de saúde. Eu tenho dito isso, já faz 6 meses que eu estou aqui, vai para 7 meses que eu estou aqui dentro do Jardim Canaã. Faz 7 meses que eu tenho falado, a igreja brasileira está inchada. Ela tem aparência de ser grande, mas gordura no corpo muitas vezes não é saúde. Pode ser algo prejudicial, está sendo algo mecânico. Enquanto nós ficarmos inflando o ego dos crentes, ninguém vai suportar o vento. Se não estão suportando o irmão que às vezes não te cumprimenta com a paz do Senhor, quero ver suportar então uma faca no teu pescoço. Se porque o irmão não me cumprimenta com a paz do Senhor, eu já quero sair da igreja. Se o irmão não pode me ouvir louvando e eu já quero sair da igreja. Se o irmão não quer me ouvir a minha palavra e eu já quero sair da igreja, então quem dirá quando a verdadeira tentação e o verdadeiro mal começar a imperar dentro da igreja? Quer ter um crescimento saudável dentro da igreja? Começa a aprender os pastores. Em toda a história, quando a igreja começa a ser perseguida, ela começa a crescer saudavelmente. Porque perseguição e luta nunca matou a igreja. Perseguição nunca matou a igreja. O que sempre matou a igreja, sabe o que foi? Panos quentes no pecado. Vai ler a igreja de Sardes, Apocalipse 3. Tem nome de que vive, mas está morto. A igreja de Sardes não tinha nenhum aparente pecado sendo apontado por Cristo. Não tinha nenhuma heresia aparentemente tentando ser infiltrada. Mas Sardes, através do seu ego, através do seu afago próprio, vacilava. E Jesus fala para ele: vigia, acorda, porque eu posso vir repentinamente e você não vai nem perceber. E eu digo para a igreja: só será pego de surpresa quem não estiver atento aos sinais. Porque a igreja não será pega de surpresa no arrebatamento. A igreja, ninguém sabe o horário, ninguém sabe o dia, mas a igreja conhece os sinais. Ninguém sabe o horário, ninguém sabe o dia, mas a igreja está preparada. Se for agora, eu e você estaremos agora nas mansões celestiais juntamente com Cristo. O mundo pode estar disperso, e até crente que está aqui dentro, com um biguinho aqui, ó, colado na terra, será pego de surpresa. Mas eu e você não seremos pego de surpresa, porque nós descansamos e confiamos na palavra do Senhor, ao qual tem nos alertado todos os dias, nos dizendo: vigia, vigia, vigia. É vigiai e orai. Olha só o termo que é usado: vigiai e orai. Não é orai e vigiai. Você nunca vai ler isso nas escrituras. Nunca você vai ler nas escrituras o seguinte: ora e vigia. Nunca. Você sempre vai escutar: vigia e ora. Porque não me adianta nada eu orar com o pecado oculto dentro da minha mente. Não adianta nada eu orar e adulterando o meu culto para o Senhor.
não é dinheiro não é coisa monetária não é isso não. Deus não precisa do teu ouro nem da tua prata. Paulo fala aqui, é Ele que tem todas as coisas, e ninguém vive sem Ele, nós só vivemos por causa dEle. Então quando você vier ofertar ao Senhor o seu culto, trazer a sua oferta, e você lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, não oferta para mim não, deixa ele de lado, deixa ele aqui, vai até o teu irmão, reconcilia-te com ele, depois você volta e oferece o seu culto para Deus. Isso é bíblico, não é invenção minha, não é eu que estou falando da minha cabeça não. Lê Mateus 5 que você vai entender isso. E é isso que Paulo está batendo aqui com a igreja. Por 3 sábados Paulo ficou mostrando tudo isso para eles. Jesus é o Messias, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele é o Messias, Ele vai voltar e nós precisamos crer nele. No caso ao contrário, perdição. No caso ao contrário, não vamos conseguir se manter de pé. Aí, o que aconteceu? O que estava acontecendo rotineiramente? Os principais das sinagogas começaram a ver Paulo fazendo esse grande avivamento, trazendo esse grande avivamento. Os fariseus começaram a ficar o quê? Enciumados, e começaram a fazer um grande montinho dentro da cidade de novo. E a cidade de Tessalônica não é uma cidade pequena naquela época, era uma cidade gigante. O que acontece? Paulo, ele foge para a casa de Jasson pega Paulo e Silas e leva para sua casa. Os principais dos magistrados e os fariseus vão e faz maior reboliço na casa de Jasson, pega eles e leva eles de novo para os magistrados, e eles são presos. Só que Paulo e Silas escapam, e eles descem para onde? Para Bereia, versículo de número 10. E logo os irmãos enviam de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram para a sinagoga dos judeus. Olha só que interessante, eles foram perseguidos lá em Tessalônica, eles saem da cadeia, os irmãos enviam eles para Bereia, e o Paulo vai aonde de novo? Na sinagoga de novo, vai na sua igreja primeiro, e lá ele continua a exortar. Só que o que eu acho bonito é o verso de número 12, não, o verso de número 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, e examinando cada dia as Escrituras, e se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram a multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Olha só que interessante isso. Paulo percebeu uma coisa, que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque os de Bereia receberam de bom grado a mensagem de Deus, e não só isso, eles examinavam a palavra de Deus para ver que se que o apóstolo Paulo estava falando era verdade. Vamos lá, Bereia, perto de Tessalônica, tinha uma diferença muito grande. Vamos pôr em qualificações nossas aqui hoje. Vamos pôr: Bereia era Campinas, Tessalônica era Campinas, do tamanho de Campinas, só em tamanho para vocês entenderem a proporção. Tessalônica era Campinas. E o que tinha em Tessalônica? Várias escolas filosóficas, vários homens pensantes. Um entre eles, muito conhecido por quem gosta de matemática, Pitágoras. Já ouviu falar de Pitágoras? Que é conhecido o pai da matemática? Pitágoras, ele era da cidade de Tessalônica, já tinha morrido. Mas só para vocês entenderem
cidade de Tessalônica tinha. Era uma cidade grande, uma cidade cheia de filosofia, era uma cidade cheia de pessoas intelectualmente avançadas, só que, contraproposta, Bereia era do tamanho de Monte Alto. Olha que diferença de cidades, de tamanho. Só que Paulo olhou e falou assim: Bereia é mais nobre do que Tessalônica, pelo simples fato de valorizar as Escrituras. Você quer ser considerado nobre aonde você chegar? Represente as Escrituras. Você quer ser recebido como uma pessoa saudável, nobre e fiel? Honre o Deus que você diz servir. Seja na tua casa, seja na escola, seja no trabalho, seja no mercado, seja no banco, seja na rua, seja na igreja, seja onde você estiver, seja considerado nobre, não pelo teu caráter natural, mas seja considerado nobre pela atitude de guardar as Escrituras dentro do seu coração e honrar a Cristo com um amor intenso. Quando os de Bereia faziam isso, Paulo continuava ensinando eles. Só que os bereanos não confiavam somente naquilo que Paulo falava. Isso daí, sabe o erro de quem que é? Nosso, assembleiano, da maioria. A nossa maioria esmagadora, principalmente nós obreiros, temos a enlouquecedora mania de sempre escutar e nunca guardar. E às vezes nós escutamos coisas erradas e aguardamos como se fossem certas. Olha só o que os bereenses faziam. O próprio apóstolo Paulo pregava para eles, e ainda assim eles iam examinar para ver que o Paulo estava falando era verdade. Vocês podem ver que quando o pregador fala assim, fecha a Bíblia, é aí que eu escancaro ela para mim ver o que está falando. Vocês podem reparar que eu não fecho minha Bíblia nunca. A hora que o camarada começa a falar algo da cabeça dele, aí eu fecho, porque eu já sei que não tem mais nada para sair. Mas enquanto ele está recitando a Bíblia, o maior prazer de quem ama as Escrituras não é descobrir algo novo, mas é estar firmado naquilo que já foi dito. Eu e você não estamos aqui porque recebemos novas revelações. Eu e você estamos aqui porque está sendo recitada a palavra do Senhor há mais de 2.000 anos. É por causa disso. Nós não estamos aqui porque veio uma nova revelação. Não, nós estamos sendo sustentados pela antiga revelação dada de Deus aos apóstolos e aos profetas. É por causa disso. Então, quanto mais antigo a revelação, mais fiel ela é. Agora, existe a falta de interpretação. Existe sim a falta de interpretação. Uma delas foi o que nós falamos semana passada. Aonde estava o maior milagre? No terremoto? Nós vimos que a nossa interpretação humana dá a entender que o milagre estava no terremoto, porque o terremoto veio para libertar Paulo e Silas da cadeia. Mas em uma interpretação lógica, nós vamos ver que se fosse para libertar Paulo da cadeia, Paulo tinha fugido quando as algemas caíram. Só que Paulo não fugiu, Paulo ficou lá, e nós descobrimos que o maior milagre estava em uma pessoa reconhecer Cristo como Salvador e ele e a sua casa serem salvas. O milagre não está no movimento, mas o milagre está interno. Onde há salvação, há verdadeiro milagre. Porque o milagre, sabe por que Deus faz movimento? Tem muitas pessoas, acho que é até doidura que eu vou falar aqui, mas guarda isso daqui. Tem algumas pessoas que não conhecem praticamente muito e vivem só de momento, e tem uma ousadia de falar de que não está tendo milagre dentro da igreja hoje, que não está tendo salvação. Cuidado, cuidado, para estar achando isso daí é mente maléfica. Cuidado, com a igreja não se brinca, com a igreja não se... Eu posso estar errando, mas a igreja ninguém brinca, porque a igreja tem um dono, e o dono dela é o noivo dela, e mexe com a noiva do noivo para você ver só o que acontece. Então cuidado. Então tem alguns doidos aí, varridos, que estão falando que não está tendo milagre,
que não está tendo salvação, que não está tendo movimentação. Não estou falando em Canaã, não, estou falando nas igrejas em Monte Alto. Cuidado, porque você sabe por que serve o milagre? Para atrair o incrédulo. O milagre Deus faz para atrair o incrédulo, porque aquele que está em Cristo, com milagre ou sem milagre, ele permanece na presença de Deus. Agora, se tem um bando de incrédulo que fica falando que só quer ver milagre, nunca se converteu a Cristo, nunca se converteu e nunca foi convencido pelo Espírito Santo, porque a pessoa que é convencida pelo Espírito Santo, como eu disse, com milagre ou sem milagre, ela permanece em Cristo Jesus. Aí o que acontece? No primeiro século nosso agora, da Assembleia de Deus, nós vimos uma avalanche de curas e milagres. Por quê? Porque Deus estava atraindo os incrédulos, Deus estava atraindo os descrentes, assim como foi em Atos. Muitos sinais, prodígios e milagres e maravilhas eram feitas para atrair as multidões, para que as multidões, uma hora que estivessem aos pés dos apóstolos, escutavam o quê? Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo breve voltará. Era isso que era o Evangelho. O Evangelho não era aquele negócio, permaneça do jeito que você está, que é você mais que vencedor. Mentira, não permaneça do jeito que você está, porque se você permanecer do jeito que você está, você vai para o inferno. Continue se arrependendo, viva de arrependimento e arrependimento, se convertendo a todos os dias para Cristo. Pastor, mas faz 50 anos que eu estou na igreja. Tempo de casa não vale nada. Tempo de casa não vale nada. Eu posso falar isso. Eu tenho minha família há mais de 60 anos dentro da Assembleia de Deus em Monte Alto, e uma grande parte dela está desviada. Os meus avós, pastor Antônio sabe, é um dos patriarcas da cidade de Monte Alto. Eu tenho meu avô José Bueno, tenho minha avó Vanderci, tenho minha avó Dirce, que por muito tempo foi líder de ciclo de oração aqui de Monte Alto. Eu tenho uma família muito bem estendida dentro da Assembleia de Deus, mas eu não tenho que me gloriar disso, porque Satanás ele tinha uma família celeste e veio a pique e está condenado por toda a eternidade. Agora, quem sou eu para me vangloriar pela posição que eu tenho ou pelo tipo de casa que eu tenho? Quem sou eu para me vangloriar? Paulo diz: não que eu me sinta justificado, mas lutando a cada dia para que eu possa de alguma maneira alcançar a ressurreição dos mortos. O próprio apóstolo Paulo. Então quem sou eu para achar que estou justificado? Não, meu irmão. Todos os dias cabe o nosso mal, e todos os dias nós pecamos, todos os dias nós transgredimos, com consciência ou sem consciência. O que nos cabe é abusar da graça. Sabe como? Nos arrepender, buscando o conserto e as boas dádivas do céu, para que eu e você possamos ser havidos dignos de receber as vestes brancas e de andar com roupas brancas com Cristo Jesus naquele dia. E quando Paulo ele é confrontado pelos de Bereia através das Escrituras, eles são chamados de nobres. Os que estavam em Tessalônica brigando lá porque Paulo tinha anunciado o Evangelho, descobriram que Paulo estava agora em Bereia. O que eles fazem? Vão para Bereia. Quando chega lá em Bereia, Paulo é alertado. Paulo sai da sinagoga, vai para o mar, só que Silas e Timóteo ficam na cidade. E o que Paulo faz? Paulo sai de Bereia e vai para Atenas. Chegamos no versículo 36. Quando Paulo chega em Atenas, o que aconteceu aqui? Paulo, ele pega uma carta e escreve. Sabe qual é essa carta que foi escrita? Primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita exatamente nesse período aqui do versículo 35 ao versículo 36. E alguns dias depois, virou a página aqui, irmão, desculpa. Chegamos no capítulo 14, desculpa. É que eu estou olhando na posição aqui, o vento me trollou aqui. Aqui, pronto.
capítulo 14, Paulo ele desce para o mar. No capítulo 15, e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível, porque Paulo sai de Bereia, vai para Atenas. Só que antes de Paulo sair, Paulo escreve a carta para os Tessalonicenses, Timóteo volta para os Tessalônicos, depois Timóteo vai de novo para Bereia, e Paulo, enquanto isso, está onde? Em Atenas. Só que agora, quando Paulo chega em Atenas, nós vamos ver algumas coisas extraordinárias aqui dentro. Olha o verso 16: e quando Paulo os esperava em Atenas, e o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atenas estava no seu apogeu da sabedoria. Atenas era a cidade, filosoficamente dizendo, mais preparada da Europa, da Ásia, de todo aquele período ali, da Ásia Maior, tudo ali. Atenas era onde vivia a posição dos pensadores, que até hoje nós falamos muitas coisas de que veio através desses homens que ficavam dentro da cidade de Atenas. Só que Paulo, quando chega em Atenas, a Bíblia vai falar que Paulo ele se comovia de tal maneira, de tanta idolatria que estava dentro daquela cidade. E é isso que eu faço sempre essa pergunta para mim: será que a idolatria do mundo está me incomodando? Será que a apostasia do mundo, o abandono da fé do mundo está me incomodando? Ou isso está sendo algo para mim normal?
Agora nós não. Agora nós somos juízes. Aquele vai para o céu, aquele lá não vai para o céu. Não, aquele ali está assim, não vai para o céu. Não, aquele lá, você é juiz? Você tem o dom da onisciência, eu não estou sabendo? Se você tiver o dom da onisciência, eu te entrego o microfone agora, porque eu estou com medo de pregar. Ninguém tem autoridade e nem competência para julgar quem vai ou quem não vai para o céu. Ninguém. Por isso que Cristo disse: haverá muita surpresa naquele dia, porque no meio da igreja há muitos que têm nome de que vive, mas está morto, porque pensa com o umbigo na terra, quer ser juiz. Irmãos, batizamos aqui 5, 4, e junto na sede foram 11. Desses 11, 9 estavam aqui num sábado conversando com eles. Vocês não têm ideia de como eles tinham medo de se batizar. Você não tem noção de quantas pessoas têm medo de confessar Cristo publicamente, porque colocaram na cabeça deles que eles têm que andar que nem um budista depois do batismo, porque não pode fazer mais nada, tem que andar assim, ó. Irmão, para com essa paranoia. Para de ficar estreitando a porta do céu. A porta ela é estreita, o caminho era estreita, mas deixa que as escrituras façam isso. Não fique colocando você no vestido para a salvação, porque há muitos desviados, excluídos da igreja por aquilo que nós vemos hoje. Quantos desviados estão por causa de uma televisão? Quantos desviados estão por causa de bobeira? Porque o homem que quis dar uma forcinha para a salvação e trouxe mais destruição. Será que tudo isso está mexendo no nosso coração? Ou nós só está querendo nós ser salvos? Ou só importa eu? Ah, salvação individual, legal, salvação é individual, então cuida dela. Mas para você ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, tem que ter arrependimento e preocupação para com o teu próximo. No caso ao contrário, desculpa a minha expressão, estamos queimando palha aqui. Estamos vindo só por fazer, vindo aqui só por vir e fazendo sacrifício de tolo. Porque a coisa mais fácil que tem é servir a Deus e oferecer a Ele sacrifício de tolo. Deus disse: os vossos sacrifícios chegam com um cheiro podre às minhas narinas. Eu não quero sacrifício, eu quero arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter do seu mau caminho, aí sim então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Há uma condição: arrependimento. Sem arrependimento, sem conversão do pecado, sem convencimento da iniquidade, todo o nosso louvor é louvor de tolo. Ai, pastor, mas é isso mesmo? É sim, irmão. Só lê as escrituras que você vai ver que é isso daí mesmo. Lê lá Mateus 5, Sermão da Montanha ali, você vai ver que é tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Tudo isso. Seja bereano. Seja bereano. Anote, veja os irmãos anotando, veja os irmãos atentos. Guarde, você não tem um papelzinho, mas guarde na mente, força para guardar na mente, para que quando alguém chegar aqui e falar ao contrário, vocês tenham as escrituras para se defender a vossa fé. Vocês tenham como falar: não, para. Porque olha só o que Paulo diz aos Gálatas: Gálatas, se vir um anjo do céu falar um evangelho além disso, tenha como maldito, porque o que passou das escrituras é maldição. Pode ser que nos leve à condenação por negligência, porque Deus não leva o tempo de ignorância, não leva em conta o tempo de ignorância, mas a partir do conhecimento há julgamento. E Paulo está dentro de Atenas agora. Meu Deus, já foi tudo isso, gente. Pastor, não vai precisar de maior. Estou brincando, né? Aí o que acontece? Paulo sai de Atenas, não, ele começa a andar dentro de Atenas. Aí no verso de número 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus. Olha lá Paulo de novo na sinagoga. E os religiosos, e todos os dias na praça com os que se
porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Esses filósofos epicureus e estoicos são duas linhas de filosofia muito importantes naquela época, e elas existem até os dias atuais. Os epicureus, eles viviam ou vivem num método de vida como se não houvesse o amanhã. Eles sabem que haveria morte, eles sabem que em algum momento o tempo será interrompido, só que eles não creem em uma ressurreição, não creem em algo pós a morte. Eles simplesmente acreditam que se acaba, simplesmente assim. A filosofia epicureia é: comemos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo ainda cita isso daqui aos Coríntios. Ele fala: pois se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo usa até uma filosofia epicureia para poder ensinar aos crentes de que Cristo ressuscitou, haverá um dia de juízo. Os epicureus, eles viviam dessa maneira. Os estoicos já viviam o oposto. Eles não acreditavam na matéria boa, eles sabiam que o corpo, eles acreditam que o corpo é mau. Por isso, era muito normal um estoico chegar e cansar da vida e pegar um cálice de veneno, tomar e morrer, tirar a sua própria vida, ou ir até uma pira de fogo, ir lá e entrar dentro da pira de fogo e morrer carbonizado. Era muito normal isso acontecer, ao ponto de Paulo falar: aquele que destruiu o seu corpo, Deus também o destruirá. Então Paulo estava lidando com esses dois tipos de pensamento. Enquanto um falava: amanhã não existe, o morrer acabou, Paulo vem anunciando quem? A ressurreição. Paulo fala para eles: não é assim não. Você está achando que amanhã acaba? Amanhã se chama arrebatamento e depois tem o juízo final. Tudo que você faz hoje, seja bom ou seja mal, haverá prestação de conta, seja para a igreja que for arrebatada, que receberá os seus galardões, como para aqueles ímpios que ficarem no arrebatamento, serem mortos na grande tribulação, vão ficar para juízo final. Mas o ponto certo é: haverá uma ressurreição. E os epicureus falavam o seguinte, que não tinha como, o corpo é má, não tem como ajustar o corpo. Aí Paulo vai lá e apresenta Cristo. Irmão, cá entre nós, quem aqui de nós valia alguma coisa? Quem aqui é bom o suficiente? Quem pode nos consertar? Cristo. E Paulo vem apresentando para eles: espera lá, gente, existe um Cristo, e esse Cristo é Deus. Então começou a dar muita encrenca ali, porque eles não acreditavam que um Deus poderia se humanizar. Era impossível para eles. Então o que Paulo estava fazendo? Briga, contenda, conversando, vai diálogo para cá, diálogo para lá, e ao ponto de um deles chamar Paulo de paroleiro. Você sabe o que significa a palavra paroleiro? Me enrola de novo. Paroleiro é aquele que é tagarela, fala aquilo que não é dele, ele recita aquilo que não lhe pertence. Soou estranho? Não, isso daí tem que ser a filosofia da igreja: falar aquilo que não é dela, falar aquilo que é de Cristo. Por isso que eu sempre tenho falado, eu não falo de minhas próprias experiências. Se eu tiver que contar um testemunho, eu conto o testemunho de Cristo. Se eu tiver que falar da morte de alguém, eu falo da morte de Cristo. Se eu tiver que falar de milagre, eu vou falar dos milagres de Cristo. E fale quem quiser falar que a minha mensagem é cansativa, que seja, porque eu quero continuar falando de Cristo, porque eu sei que em Cristo há salvação para nossas almas. O que passar
como que foi para a igreja? Eu falei, sabe por quê? Porque eu tenho medo, tenho zelo de não induzir ou impulsionar alguém que já tem o mesmo sentimento de fazer uma viagem e ir lá e criar uma dívida e quebrar a cara por causa do meu testemunho. Porque o que aconteceu comigo é coisa de Deus, irmão, foi coisa doida, porque eu não fiz esforço nenhum, eu só fui andando, as portas foram abrindo, as coisas foram se encaixando, nos últimos dias foi tudo se acertando, a hora que eu vi já estava lá, aí lá fiquei o período que eu tinha que ficar, a hora que eu tinha que voltar embora, as coisas foram se encaixando, foi tudo se desdobrando, foi acontecendo um monte de milagre, a hora que eu vi já estava no Brasil de novo. Aí eu peço, eu prego assim, falo, como foi isso? Eu falo, não sei, só sei que foi assim. Mas aconteceu muitas coisas que causaria em muitos, talvez até uma falsa esperança, e poderia incentivar alguém a fazer algo que ia te trazer prejuízo. E eu, com consciência de que o meu testemunho pode só nos alegrar e não nos salvar, então eu prefiro contar meu testemunho em particular para algumas pessoas, não para a igreja, porque eu não sei quantas mentes estão me ouvindo. Então por isso que eu tenho cautela em contar certas coisas dentro da igreja, e por isso que eu sou conhecido como um tagarela. Em cima do púlpito, sou tagarela, falo aquilo que não é meu, falo aquilo que é de Cristo, falo aquilo que é das Escrituras, falo aquilo que pode com certeza te trazer salvação. Aí eles pegaram Paulo, a partir do verso 19, levaram Paulo para o Areópago. O Areópago é como se fosse o coreto ali da cidade. Já viram o coreto lá da Praça Central? É como se fosse aquilo lá, é como se fosse um altar. Só que lá ficavam as pessoas para dialogar, é como se fosse um tribunal ali, para poder julgar o que Paulo estava falando, se era verdade ou se não era verdade, porque eles estavam querendo saber das novidades. E a ideia de Cristo e da ressurreição era algo extremamente novo para eles, ao ponto de causar esses reboliços. Aí Paulo, quando ele chega lá, Paulo ele usa uma estratégia fenomenal. Lembra que a cidade era idólatra, não é isso? A cidade era uma cidade cheia de pensadores filosóficos, a cidade era uma cidade inteligente. E o que Paulo fez quando ele chegou lá no Areópago? Ele não chegou olhando para os atenienses e falando assim, vocês são tudo idólatras. Paulo não fez isso. Paulo não chegou neles e falou assim, vocês são tudo ignorantes. Me mostra quando foi que Paulo fez isso. Me mostra quando Paulo foi lá e quebrou a estátua de algum ídolo deles. Me mostra quando Paulo foi lá e apontou o dedo em algum deles e falou assim, vocês são idólatras, vocês estão errados. Me mostra quando Paulo fez isso de começo. Paulo não fez. Paulo viu, se comoveu, chegou no Areópago, pegou e falou o que para eles a partir do verso de número 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos. Paulo elogia eles. Paulo, olha só, Paulo olha para eles e fala assim, atenienses, vocês são religiosos, vocês são supersticiosos, são sinceros naquilo que vocês acreditam. Paulo elogia a fé deles. Paulo não chega lá chutando a pau da barraca, não. Paulo chega lá e fala assim, eu sei que você tem fé naquilo que você está falando, você é supersticioso, você acredita em algo invisível também, ou em algo inanimado, você acredita. Paulo está elogiando eles. Só que aí Paulo vai dar um banho agora de teologia e de Bíblia neles. Paulo fala assim, eu passando pela cidade, eu vi um altar, e no altar estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Os atenienses eram tão idólatras, mas tão idólatras, que ao ponto de eles criarem um altar
mas a verdade é que eles eram tão idólatras que eles viam uma... Quem foi que disse? Eu acho que foi... Como chama aquele filósofo? Caratus. O filósofo Caratus, ele falou assim, que existia era mais fácil achar virgem em Atenas do que uma rua sem uma idolatria. E olha que Atenas era uma cidade de prostituição, era uma cidade idólatra em todas as áreas, mas Paulo pega a fraqueza deles e exalta a grandeza do Criador. Aí Paulo vai dar um banho de Bíblia neles, vai falar que esse Deus que eles não conhecem é o Deus que Paulo veio pregar para eles. Esse Deus dá o ar para nós respirarmos. Irmãos, isso daqui já é motivo para nós agradecermos a Deus. Talvez você fale assim, para que eu vou agradecer a Deus hoje? Faz assim, faz assim, esse ar quem está te dando é o próprio Deus. Tem gente hoje comprando galões de oxigênio para poder respirar, e você está respirando sem precisar de um balão de oxigênio. Um tubo de oxigênio lá no Albert Einstein lá vale mais de R$1.000, e Deus te dá de graça. Se nós formos computar tudo que nós temos para agradecer a Deus, nós ficaríamos aqui mais 2 horas mostrando o quanto nós temos que agradecer a Deus. E Paulo começa a mostrar para ele que Deus é criador, que Deus é bondoso, que Deus ele faz todas as coisas. Aí depois que Paulo fala tudo isso para eles, olha só o que Paulo fala no verso 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Paulo vai lá, dá um banho de Bíblia neles, dá um banho de filosofia, dá um banho de conhecimento, combate os mais inteligentes da época, mostra que Deus é além da nossa imaginação, é além das nossas forças. Ele fala que Deus não está longe, porque a ideia epicureia era essa, que era impossível um Deus habitar dentro de um corpo. Aí Paulo fala, não, Deus está entre nós e nós podemos senti-lo. E nesse ponto Paulo dá toda essa ênfase. Aí depois que Paulo mostrou tudo isso para eles, aí Paulo olha para eles e fala assim, pastor, vocês são tudo ignorantes. Olha só o insulto que Paulo fez. Mas antes de insultá-los, Paulo mostrou que ele tinha bagagem para defender a sua fé. Agora eu vejo um monte de crente que não sabe nem por que Cristo morreu e quer subir em cima do púlpito e defender o Evangelho. Não sabe nem por que Cristo morreu. Fala assim, por que Cristo morreu? Para me salvar. Legal, mas salvar do quê? Como você convence um ateu de que Cristo morreu para salvar ele? Usando Bíblia? Você não consegue, irmão. Eu tenho essa experiência, eu sei. Você tentar usar a Bíblia para uma pessoa que não aceita a Bíblia, ele vai te rejeitar de cara. Você tem que usar a inteligência que Deus te deu, usar o conhecimento que Deus te deu, junto com as Escrituras. Por isso que você tem que ter domínio dela. Às vezes você vai fazer que nem Paulo. Paulo, ele não citava onde estava escrito, mas ele recitava o texto. Quer um exemplo? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam e temem ao Senhor. Sabe de onde Paulo citou isso? Do profeta Isaías. Nunca se ouviu e nunca se viu um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Os textos são semelhantes, mas Paulo, em cima de um texto, ele recitou o texto sem tirar a ênfase e a característica do texto e apresentou para o mundo helênico, e o mundo helênico olhou para aquilo lá e se admirou. Aí eles, uma vez convencidos, aí a verdade vai entrando dentro do coração, aí a mudança vai sendo de fora para dentro. Não é errado parafrasear em cima de um texto. O errado é eu forçar a minha ideia dentro do texto. Eu forçar a minha ideia. Olha, e Paulo não faz isso. Paulo mostra, enfatiza, dá a ilustração correta, chama eles de ignorante. Só que
fala: Deus não leva em conta esse tempo. Mas ele se apresentou, e qual foi a outra palavra que Paulo falou? Se arrependam. É a palavra apostólica, irmão. Não tem como eu, pastor Wellington, pregar outra coisa a não ser o arrependimento, porque a Bíblia inteira, o Novo Testamento inteiro, vem apontando para o nosso arrependimento constante, para que eu e você não venhamos ser pegos de surpresa. Aí quando Paulo acaba de pregar, a Bíblia vai falar que Paulo começou a falar da ressurreição, e isso daí começou a causar um reboliço muito grande, porque aí começou a ter contenda entre eles, porque um acreditava, o outro não acreditava, e começou a dar encrenca. Porque lembra que eu falei para vocês já que a maior loucura do Evangelho é acreditar na ressurreição? É a maior loucura, irmão. A maior loucura. Eu disse domingo no batismo. Alguém aqui já viu Cristo? Cristo já sentou lá na sua mesa junto com você corporicamente e tomou um cafezinho da manhã com você? Ele já foi lá, bateu na tua porta e você abriu, você falou: é o Cristo ali ressuscitado? Alguém já viu? Você pode ter sonhado em ver, mas corporicamente eu acredito que ninguém viu, porque é até impossível, porque a Bíblia fala que existe um tempo determinado e ele tem que ficar à destra do Pai até o tempo determinado. Diz Atos dos Apóstolos, aqui para trás, no capítulo de número 8, vai falar que tem um tempo determinado. João, tem um tempo determinado que vai segurar. Então hoje nós não vimos Cristo, porque Ele está assunto ao céu, mas pela loucura da fé, a loucura da pregação, a convicção espontânea da graça, nós cremos piamente que Jesus Cristo está vivo. E isso causou muito reboliço, porque alguns levantaram e falaram: vocês são loucos de verdade. Só não falaram que são cheirados de pedra, porque não tinha pedra naquele momento, mas falaram que era fumador de ópio, porque na época existia o ópio. O ópio também é uma droga alucinígena. Então Paulo se frustrou, porque uma grande massa escutou e uma grande minoria se convenceu. Paulo teve a sua pregação mais eloquente, mais filosófica, só que teve menos eficiência. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, e se a pessoa não quiser se arrepender, ela vai morrer nos seus pecados e nos seus deleites. E acabou aqui agora, a Bíblia vai falar que existiam 3 tipos de pessoas dentro desse grupo. Existiu aquele que escarnecia. O que é escarnecer? Zombar. Aquele que zombava: esse bando de doido aí, crê na ressurreição, é tudo louco mesmo. É tudo doidão mesmo. Existia aqueles que eram duvidosos. Opa, é interessante, depois eu quero ouvir de novo acerca desse assunto. Depois você volta aqui para falar com nós. E existe aquela minoria que aceitaram a Cristo, entre eles 2 que foram citados, Dionísio e a mulher Damares. Esses 2 que foram convencidos pelo Evangelho e começaram a seguir Paulo. A partir daqui, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. E semana que vem nós vamos entrar dentro do capítulo de número 18, aonde nós vamos ver em que momento foi escrito a obra-prima do Novo Testamento. Qual é a obra-prima do Novo Testamento? A Carta aos Romanos. Carta aos Romanos foi escrita dentro de Atos 18. Então não deixe de vir semana que vem, para que você não perca a sequência da história. Irmãos, graças a Deus, estamos terminando aqui o livro de Atos dos Apóstolos, e logo nós estaremos iniciando o livro do Apocalipse. Amém, meus irmãos? Que o Deus do céu possa continuar abençoando a igreja, dando aí paciência, entendimento, sustentando pela destra da justiça de Deus, e que o Espírito Santo venha repousar sobre a vida de todos, em tanto no conhecimento, no dom, na sabedoria, na prosperidade, na saúde, pois nós servimos um Deus que pode fazer todas essas coisas para a glória de Cristo Jesus. Irmãos, amanhã teremos então aqui ensaio com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica noturna,
Não perca, tá bom? Hoje eu já recebi já a revista do trimestre que vem, do ano que vem já também, vai ser muito boa. Vamos iniciar o nosso trimestre do ano que vem falando sobre um assunto muito importante para a igreja. No sábado, Santa Ceia. Então se esforcem para estar lá na sede, não deixe. Pastor, não tem como eu ir. Tudo bem. Pastor, eu vou no mercado no sábado de ceia. Irmão, pelo amor de Deus, eu só não vou falar para você se converter porque você já é convertido, mas tenha consciência, né? Não, pelo amor de Deus, não vai no mercado em sábado de ceia. Você tem um mês inteiro para ir, mas vai deixar justo no sábado de ceia para ir no mercado. Isso daí é desvalorizar o corpo e o sangue de Cristo. Eu já deixei casamento, já deixei aniversário, já deixei muitas coisas. Eu nunca perdi uma ceia. Não percam ceia, pelo amor de Deus. Vão na ceia. Pastor, não teve como, não teve jeito. Aí tudo bem, no domingo a gente conversa, tá bom? Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos aqui fazer uma oração. Vamos clamar a Deus mais uma vez para que Ele nos leve em paz. Pastor Antônio, ore por nós, por gentileza. Ligou. Já ligou. Glória a Deus. Tá ruim esse, né?